Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do PodCarf, o primeiro e talvez único podcast dedicado exclusivamente ao CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Mais especificamente, a nossa ideia, o nosso objetivo com esse podcast é trazer ao público em geral os bastidores, os temas relevantes em julgamento, as questões procedimentais, processuais que afetam o principal órgão de julgamento administrativo no Brasil. E nada melhor do que começar esse episódio inaugural com a presença do ilustre convidado, Alexandre Evaristo Pinto, que é membro da Câmara Superior do CARF, exerce mandatos há bastante tempo e vai explicar um pouquinho para a gente sobre a dinâmica do CARF. Mas antes eu gostaria de apresentar os componentes hoje aqui da mesa do podcast: Vinícius Cacavalli, Diogo Ferreira e Thaís Cabral, que também vão participar com perguntas de interesse geral sobre o CARF, naturalmente. Mas antes, Alexandre, considerando que nós somos advogados, tributaristas e conhecemos o CARF, não seria necessário perguntar o que é o CARF. Mas como muitos que nos acompanham não necessariamente conhecem esse órgão, eu acho que valeria a pena a gente fazer a primeira pergunta, que é, afinal de contas, o que é o CARF? Obrigado, Diego. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite. É sempre uma grande alegria participar de eventos que tratam do CARF. O CARF tem uma importância fundamental. Conforme você mesmo antecipou, é o principal tribunal administrativo que nós temos aqui no país. E nele são discutidas as questões em altíssimo nível, sempre de maneira extremamente técnica. E os casos nem precisa dizer que envolvem valores aí trilionários. É verdade. Então é de fundamental importância que a cultura do CARF seja disseminada para que seja demonstrada a importância do tribunal, porque qualquer que seja a decisão do CARF, o importante, seja para o contribuinte, seja para a Fazenda Nacional, é saberem que o caso foi efetivamente analisado, julgado de maneira técnica, com discussões. Então, acho que isso é o que todos nós queremos em realizar a justiça tributária nos termos da lei. Com certeza. E para o pessoal entender, é um tribunal que só julga tributos da esfera federal, né? Exatamente, Diego. O CARF, conforme você falou, é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ele é um órgão de revisão de lançamento que faz parte do Poder Executivo da nossa União, do governo federal, portanto. Ele é quase centenário, ele foi instituído em 1925 como Conselho de Contribuintes, primeiro tratando só de imposto de renda, depois foi aumentando a sua competência também para outros tributos, e hoje ele alcança os diversos tributos federais que nós temos. Então a gente tem competência só de tributos federais. A gente tem em alguns estados e alguns municípios figuras análogas, né? No caso aqui de São Paulo, a gente tem o Tribunal de Impostos e Taxas, o TIT, que vai julgar os tributos estaduais. Aqui em São Paulo também nós temos o Conselho Municipal de Tributos, que vai julgar os tributos municipais, mas o CARF, então, vai restar a ele a competência dos tributos federais. Ah, interessante. Maior, né? Então, para o público leigo no assunto entender, se agora estamos chegando perto da fase de entrega de declaração de imposto de renda, só para ilustrar, né, o que é o CARF, o que o CARF faz. Se você preencheu equivocadamente, não declarou todos os rendimentos, vai ter uma cobrança da Receita, né, o auto de infração ou lançamento, que é o nome técnico que se dá, e você vai poder apresentar sua defesa, mas ainda não é para o CARF, né? Exatamente. Quando o contribuinte ele é instado a lançar, né, recolher e calcular um determinado tributo federal, ele vai recolher, calcular, entregar a obrigação acessória relativa, no caso do imposto de renda da pessoa física, a declaração de imposto de renda da pessoa física. O fisco, não concordando ali com o montante do tributo devido, ele vai fazer um auto de infração ou uma notificação de lançamento, a depender do tributo. A partir do momento que o contribuinte recebe aquele auto de infração, ele pode discutir administrativamente ou pagar, né, com redução de multa, até se ele pagar dentro de 30 dias. Se ele decidir entrar com uma impugnação, aí que se inicia o processo administrativo federal. Então a impugnação é o ponto de partida. Mas quem julga a impugnação ainda não é o CARF, é a DRJ, que é formada de forma colegiada, sim,
mas só por auditores da Fazenda. E, Alexandre, para esclarecer, a impugnação você precisa contratar um advogado, por exemplo, ou não tem essa exigência? Essa questão é interessantíssima, viu, Diogo? Como a gente está falando de processo tributário administrativo, não há necessidade de advogado. Então, a impugnação pode ser feita por qualquer pessoa física, por contador, por qualquer profissional. Todavia, embora não seja obrigatório, é importante sempre ter uma assessoria de um advogado. Sobretudo quando a questão for mais complexa, os valores forem mais relevantes. No geral, quando acho que é tema mais simples, a Receita tem até um trabalho muito interessante, principalmente para a pessoa física, que é um formulário, né, Vinícius? Aquele que tem um modelo de impugnação, que você junta os documentos. Então, nesse ponto, a Receita sempre auxiliou, né, os contribuintes com um modelo de defesa, né, que poderia ser feito. Na teoria, esse mesmo sistema que o Alexandre descreveu é para o auto de infração da pessoa física ou de um banco, algo milionário, né? Exatamente. Mas ainda assim, é importante contratar um advogado, no meu ponto de vista, porque o que acontece? Se daquela decisão da DRJ, do acórdão da DRJ, for também contrário ao contribuinte, aí sim vai caber um recurso voluntário por parte do contribuinte ao CARF. E nesse recurso é importante porque todos os argumentos de direito eles já têm que serem ditos na impugnação, você não pode inovar. Então, como consequência, eventualmente, se você não defendeu da melhor maneira possível no âmbito da impugnação, você acaba estando tolhido de apresentar uma nova argumentação no âmbito do recurso voluntário. Não dá para consertar depois, né? Não dá. Então, daí a importância de ter uma assessoria legal desde o primeiro momento. Até muitas vezes a gente se depara com alguns casos no CARF que eram os seguintes. Você via que a impugnação ela estava escrita de uma maneira mais simplória, às vezes por um departamento jurídico interno, enquanto que o recurso voluntário, aí sim você vê uma melhora muito significativa de qualidade. Só que aí pode ser tarde demais, a depender do caso. Entendi. A gente aqui tem muita experiência com essa situação. Casos em que a empresa achou que era algo simples de resolver e fez internamente, até uma pessoa do departamento de contabilidade, argumentando questões técnicas lá, e quando perde na DRJ, fala, bom, acho que é melhor procurar um advogado. Só que aí a gente enfrenta exatamente esse problema de diversos documentos que deveriam ter sido levados, não foram para o processo, então a gente tem que tentar explorar ali aquilo que já foi trabalhado em primeira instância. E é até muito interessante mencionar um caso em que o Diogo atuou aqui, que o julgamento de primeira instância cancelou a autuação, mas indicou que era por vício formal e não material, ou seja, ia ser aberta aí a possibilidade de novo lançamento. Aí o Diogo, analisando o caso, fizemos... A gente ganhou e recorreu mesmo assim. Mas essa discussão é interessante, sobre qual que é o limite dessa informalidade do processo administrativo, porque todo mundo diz que não, tem a verdade material, que é uma expressão, né, para quem não é advogado, não sabe exatamente o que é, porque verdade depende do ponto de vista, né? Mas em termos de verdade material, esse limite de você inovar argumento, como que o CARF enxerga isso no geral? Não sei se você tem um parâmetro da jurisprudência. É interessante, a gente utiliza muito essa expressão verdade material no processo administrativo como um todo, e ela vem um pouco em contraposição à verdade formal, que a gente tem no processo judicial. O processo judicial, aí sim, é todo formalista, todo engessado, e aí a gente tem até aquela premissa, né? Só é verdade aquilo que está nos autos, só aquilo que está no processo. No CARF, não. Como é um órgão de revisão de lançamento, a gente está fazendo um controle da legalidade, se aquele ato administrativo de lançamento tributário ele está válido ou não. E, consequentemente, se o contribuinte conseguir demonstrar ali que está errado, aquilo vai evitar até que aquele caso pare no judiciário. Então, há que ter uma certa flexibilidade e buscar a verdade material no âmbito do processo administrativo. Mas não temos exatamente uma baliza exata. O que é aceito, o que não é aceito. Isso daí vai depender muito de cada julgador. O que eu, agora falando individualmente, costumo levar em consideração? Com relação aos argumentos de direito, de fato, eles têm que estar acostados ali na impugnação. Com relação às documentações que vão comprovar os fatos, eu até consigo flexibilizar para que sejam mostrados em momentos subsequentes. Por quê? A gente sabe que nem toda documentação
é fácil de ser manejada, a gente não sabe exatamente qual que é o formato que a fiscalização vai querer, então dá para ser flexibilizado. O único caso que eu acho que seria um pouquinho mais difícil de flexibilizar é se for percebido que o contribuinte, de certa maneira, de má fé, ele está adiando a demonstração ali daqueles fatos para apresentar tudo de uma vez ali. Entendi. Mas se for uma justificativa plausível, eu costumo flexibilizar bastante. Mas isso vai da cabeça de cada julgador. Eu até queria fazer uma pergunta sobre isso. Há um tempo atrás eu estava estudando um pouco a relação entre o princípio da verdade material e a preclusão de juntada de documentos. Preclusão, que é a extinção do direito de você apresentar um argumento, algum documento, né? Só Perfeito, exatamente. Desmistificar o juridiquês, né? É verdade. E aí eu estava vendo uma discussão de, será que todos os documentos poderiam ser juntados posteriormente, por exemplo, ao acórdão da DRJ, ou apenas um documento que por si só comprovaria que a autuação é improcedente, né? Você só pode juntar um comprovante de pagamento ou qualquer documento que servisse ao menos como indício do que está sendo alegado ali poderia ser juntado. E além disso, não sei se você já enfrentou essa questão, se haveria um limite temporal, né? Até que data eu posso juntar o comprovante? Porque eu me lembro até de quando estava pesquisando sobre esse assunto, ler que é uma dificuldade dos conselheiros é que às vezes um dia antes do julgamento o contribuinte junta um documento e chega lá na tribuna falando, pela verdade material... As folhas tal. Exato. Algo que não estava, eventualmente, quando o voto foi redigido, né? Não sei se você já enfrentou isso. Isso é relativamente comum porque a gente já leva os votos prontos para a sessão. Então, você não vai fazer ali no dia anterior. Então, você acaba, se foi juntado em pouco tempo antes da realização da sessão, você acaba não tendo tempo de ver. Então, nesse sentido, se for algo que é muito relevante, que de fato tem alguns processos que se resolvem com base na prova, por exemplo, uma omissão de rendimentos, é um caso que muitas vezes você consegue comprovar com um documento. Aí, nesse caso, eu não posso fechar os olhos para aquele documento ali. Então, eu entendo que vai depender muito do caso concreto. Num caso de omissão de rendimentos que vem um documento que se percebe que ele resolve todo o caso, ainda que, na teoria, pelo decreto 7235, ele até estaria precluso, eu acho que é importante a gente analisar. Agora, vai depender muito do caso concreto mesmo. É uma análise que não dá para ter uma receita de bolo. E muitas vezes os documentos, a depender da operação ser mais complexa, algumas coisas você vai apresentando antes, algumas coisas você vai encontrando só depois, documentos contábeis, documentos societários, então vai depender muito de caso a caso concreto, para você perceber a boa-fé ali do contribuinte. O próprio procedimento de fiscalização também é importante. Esse também eu acabei não falando antes, mas também o procedimento de fiscalização também é sempre recomendável que você esteja acompanhado do advogado, para você entregar aquilo que está sendo pedido. Se você não conseguir entregar a tempo, ir lá e pedir uma prorrogação de prazo, para que você consiga entender o cerne do que o fiscal está pedindo. Acho que é importante ter esse acompanhamento desde o início. Eu acho que da próxima vez a gente pode convidar alguém que não seja advogado e principalmente tributarista, porque a gente já está passando para temas técnicos, julgamento, e a gente já foi evoluindo. Mas a Thaís estava comentando um pouco antes de começar, né, Thaís? Algumas dúvidas que surgem normalmente antes de você começar a atuar no CARF, né? Sobre composição de turmas, de sessão de julgamento, né, Thaís? Você estava perguntando. Se você puder falar um pouquinho pra gente como é que funciona a divisão das turmas e a competência de cada turma, acho que é uma dúvida de bastante gente, né? Porque a gente falou do auto de infração da física, né? Sim. Vai ser julgada por quem? Qual Exato. turma? São pessoas da Receita que estão no CARF? Qual que é a composição, né? Importante pergunta. Bom, os tribunais administrativos, eles geralmente têm uma composição que a gente chama de paritária. Então, 50% dos seus membros são oriundos da fiscalização da Fazenda. Então, no caso do CARF, auditores da Receita Federal que passaram um determinado concurso. E os outros 50% são representantes dos contribuintes. Os representantes dos contribuintes, eles são indicados pelas confederações. Então, Confederação Nacional do Comércio, CNC, Confederação Nacional da Indústria, CNI, Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNF, Confederação Nacional da Agricultura, Confederação Nacional do Transporte e Confederação Nacional da Saúde. E ainda tem algumas centrais sindicais que também indicam. Cada uma indica um ou indica uma lista e alguém escolhe? Excelente pergunta. Na verdade,
cada uma dessas confederações tem um número pré-determinado de vagas, e cada uma dessas vagas vai ser preenchida por uma carta no qual vai ser indicada uma lista tríplice. Então, cada confederação, para cada uma das vagas, manda uma lista tríplice de quem tenha esse conhecimento e essa experiência profissional com o processo administrativo tributário. E aí, há um comitê de seleção dentro do CARF, que é formado por representantes do próprio CARF, procuradores da Fazenda, membros da sociedade civil, OAB. E aí, esse comitê vai se reúne em bases mensais, e aí eles vão analisar e votar para cada uma das vagas a lista tríplice. Pode ser que eles tenham alguma divergência de entendimento, aí vai pela maioria. Pode ser que eles descartem e declarem a lista como já inapta. aconteceu isso? Sim, porque às vezes não tem comprovação de que aqueles nomes, ou um dos nomes, pode ser que os outros dois sejam excelentes nomes, mas um não tem comprovação de que ele tem atuação no processo administrativo. Aí, para evitar que você mande uma lista dirigida, vamos dizer assim, aí eles têm que ter, os 3 nomes têm que ser nomes que possam entrar. Entendi. Então, mas, por exemplo, se a CNI tem 2 vagas, ela manda 2 listas diferentes. Entendi. Não tem como você escolher dentre 6, né? Não. Entendi. Vai ser um para cada lista. Interessante. Então, é bem interessante. E do lado da Receita também é lista tríplice? Do lado da Receita também é lista tríplice. Não sabia. São listas tríplices. Hoje é tudo público, tá? Tá lá no site do CARF, as listas, as votações. E quem escolhe os que escolhem? Você mencionou que tem um comitê que faz essa seleção, mas você sabe como que é a formação desse comitê? Que você falou que tem pessoal da Receita. Aliás, Diogo, antes disso, dentro da Fazenda, não sei se você sabe, da auditoria, ou dos auditores da Receita, eles se candidatam internamente ou é por antiguidade? Não, eles se candidatam internamente e tem que ter a aprovação ali dos superiores. Dos superiores, exatamente. Mas é por candidatura. E os auditores da Fazenda, eles são bastante experientes. Os que vêm julgar, pelo menos eles têm ali uns 20 anos de CARF, de Receita Federal, desculpa. Nossa. Então são todos profissionais bastante experientes. E aí, essa questão do comitê de seleção, ele tem norma dizendo quais são as vagas também. E os nomes são nomes sempre muito conhecidos ali. Então, temos nomes da sociedade civil. Então, da sociedade civil, o Renato Lopes Beixo é um dos nomes. Tem nomes da OAB, então tem o ex-presidente da Ordem Nacional, ali o Marcos Vinícius. Nomes da Procuradoria, Moisés, não sei se ele continua, não sei a lista atualizada. Sim. A Adriana, que é presidente do CARF. O comitê é de alta qualidade, assim. Sim, mas também por indicação interna, né? Indicação interna. Aí já o processo em si eu já não sei, É que é diferente de um juiz, por exemplo, que passa num concurso, é uma formação toda a partir... Sim. Entendi. E aí, voltando à questão da Thaís, não esqueci, não. Hoje o CARF, ele contém 3 sessões de julgamento. Sessões com C cedilha, vale lembrar, né? Para diferenciar da sessão com 2 S, que é a sessão de julgamento. Ou a com C, né? Que é pra... Essa com... Mas são 3 sessões aí. A primeira sessão vai cuidar de RPJ e CSLL, que é a qual pertenço atualmente, desde 2019, primeiro em turma ordinária, depois em Câmara Superior, depois vou falar o que é isso. Tem a segunda sessão de julgamento, também já participei dela, entre 2017 e 2019. A segunda sessão vai cuidar de imposto de renda pessoa física, IR-fonte, contribuições previdenciárias e ITR. E temos a terceira sessão de julgamento, a terceira vai cuidar de PIS e COFINS, IPI, tributação aduaneira como um todo, imposto de importação, CID e IOF também, e eventualmente se tiver algum outro tributo ali que também tem uma discussão, eles vão cuidar. Então a terceira tem uma competência mais ampla ali, porque ela é residual também. Tá. E você já foi da terceira? Não, a terceira não. E as sessões são divididas em câmaras que são divididas em turmas também, além disso. Mas por que divisão em câmara, né? Isso eu nunca entendi. Eu confesso que... Sessão, câmara e turma? Porque poderia ser, por exemplo, primeira sessão, né? Julgo imposto de renda. Poderia ter, nas turmas baixas, que ele vai falar um pouquinho do que é, 5 turmas, por exemplo. Por que teria que ter uma terceira turma da segunda câmara, por exemplo? Sendo que nem todas as câmaras têm o mesmo número de turmas. É um negócio que é meio confuso até. É um pouco confuso mesmo, assim. Tem um pouco mais de razões históricas lá, que você vai ver lá... só para rapidinho isso aqui. Mas, o primeiro conselho de contribuintes era só de R, lá de 1925.
Aí na década de 30 saiu o segundo conselho de contribuintes, que era de matéria de tributação sobre consumo. Aí depois criaram o terceiro e o quarto conselho de contribuintes. Um de aduaneiro e o outro para contribuições. Aí o segundo e o terceiro se fundiram. Aí o quarto virou terceiro. aí ficou esse regime de 3 conselhos até virar o CARF ali em 2009. Entendi. Então tem alguns resquícios históricos. Mas hoje em dia, cada sessão tem 5 turmas ordinárias. Cada turma ordinária também tem, na verdade, tem 4 câmaras. Até você ficou confuso, viu? E em cima das 4 câmaras tem a Câmara Superior. A Câmara Superior ela é formada só por presidentes e vice-presidentes de Câmara. Então tá aí a explicação então, uma por função exemplo, pra Câmara. hoje eu sou vice-presidente da 2ª Câmara. Sim. E antes eu era da turma ordinária da primeira turma da 2ª Câmara. da Peraí, primeira sessão. dá pra desenhar ali? 1201. Aí, só pelo número, você consegue saber o que é. Esse é um ponto interessante, Thaís. A gente tava conversando esses dias sobre o significado dos números. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. O 1, que é o início, acordos, mostra qual que é a sessão. O 2 aí mostra qual que é a Câmara, né? E depois o 01 mostra que é a primeira turma da 2ª Câmara da primeira Isso sessão. é legal. Quem for pesquisar no site do CARF, né, vai ver lá, acórdão 3201, tracinho algum número. Então significa que é a 3ª sessão, 2ª Câmara, primeira turma e o resto do número da acórdão, né? Exatamente. Isso eu demorei uns anos pra entender quando eu era estagiário. Então mas- tudo tem uma lógica ali. As mulheres que trabalham na recepção lá do CARF, elas já dão risada na minha cara quando eu chego, porque elas sempre me perguntam, para onde você vai? Primeira turma da 2ª Câmara, aí sabe, Mas ela tem bola de cristal. Quando você começa a falar primeira da 2ª, cela 401, bom dia. Não, Essa é muito boa. o melhor, mais fácil é você falar qual que é. 1201, não, vou para 1301, 1302, 1401, 1402. Essas são as 5 turmas ordinárias ali. Então já consegue saber onde que é ali. E qual a função do presidente e vice-presidente de Câmara? Tem a questão de admissibilidade de recurso, né? Isso. Bom, o vice-presidente de Câmara a gente não admite recurso, não. Então a gente tem uma função só mesmo para compor a Câmara Superior. Agora, o presidente de Câmara, ele trabalha na admissão dos recursos de divergência. Então ele efetivamente faz esse trabalho. Perfeito. Acho que faltou os componentes, né, Thaís? A parte que ela perguntou da composição de cada turma. Quantos conselheiros por turma? Excelente. Hoje, o regime que a gente tem são 8 conselheiros por turma. 4 da Fazenda, 4 do Contribuintes. O presidente de turma sempre é um conselheiro fazendário. O vice-presidente sempre é um conselheiro dos contribuintes. Mas, se o presidente não está participando da sessão, não assume o vice-presidente, assume o presidente substituto, que é sempre também fazendário. Então também o vice-presidente não tem uma função muito bem definida. É um vice decorativo, né? Não, mas recentemente, com a greve da Receita, eu vi um pessoal comentando que não poderiam colocar um vice-presidente para presidir, porque o regimento exige só a maioria, então não teria uma vedação específica. Não tem. Vedação não tem. Entendi. Porque exige maioria. Então, numa eventual paralisação por parte dos fazendários, se tiver um fazendário só que não paralisou, você tem um quórum de 5. Aí já dá para abrir a sessão. Supostamente o vice-presidente poderia assumir a presidência interina. Não vai acontecer, mas poderia. Em tese, sim. Se aquele fazendário não for nem o presidente, nem o vice, nem o presidente substituto. Tá. O que é difícil de acontecer, tá? Ô Alexandre, me fala uma coisa. Você mencionou que são 8 conselheiros. E se falta alguém, não pode ir, não pode viajar, não pode participar do julgamento? Como que funciona isso? Boa pergunta. Quando um conselheiro não pode ir, é chamado um conselheiro suplente. Vamos imaginar que um conselheiro da Fazenda e um conselheiro do contribuinte não vá poder ir. Aí, nesse caso, não precisaria chamar nenhum, porque a gente teria a paridade mantida. Então, mas geralmente vai ser chamado um suplente. Se vai só faltar, seja da Fazenda, seja dos contribuintes. E vamos supor que faltasse um conselheiro dos contribuintes no dia.
e meu caso fosse julgado com essa formação que não é paritária. O caso poderia ser julgado normalmente? Eu poderia pedir para retirar de pauta por esse motivo? Como que funciona isso? Na teoria, seria julgado normalmente. Que o exigido é só que tenha maioria. Então, 5 julgadores, sem olhar para qual que é a origem deles, já bastaria. Até porque... Agora, a questão da paridade, eventualmente, se o contribuinte ou até a fazenda se sentir incomodado, vai ter que ser no âmbito judicial a discussão. Até porque agora com essa discussão de voto de qualidade, né, da 13988 favorável, isso tem um peso talvez maior, mas até para falar de paridade, acho que é legal explicar como que é esse mecanismo de voto de qualidade, porque ele sempre gerou polêmica, para quem não compreende muito voto de Minerva, voto de qualidade, o que é isso, no final do dia? Também é uma questão tormentosa aí. Bom, conforme eu falei para vocês, o CARF ele parte desse pressuposto de uma composição paritária. Então, a gente tem 4 fazendários e 4 dos contribuintes. Então, é até relativamente comum que se tenha um empate. E aí, quando a gente tem um empate, a gente está diante de um impasse. Como que resolve essa situação? Nos tribunais administrativos, historicamente, cabe o voto de desempate ao presidente de turma. Só que o presidente de turma lá no CARF necessariamente é fazendário. Então, o voto de qualidade acaba cabendo ao presidente de turma. Perfeito. Então, ele acaba tendo quase que um voto duplo ali, né? Já que ele pode... essa é uma situação que não é incomum, tá? Por exemplo, aqui no Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, aqui a composição são 6, 3 do contribuinte e 3 do fisco. Também o presidente sempre... Você também é conselheiro lá, hein? Sou. O segundo episódio do... Então, também o presidente é fisco e, consequentemente, o voto de qualidade cabe a ele. No TIT... Você não é do Tite também, né? Não, eu sou do TIT, mas eu acabei de sair aqui. Eu saí agora em janeiro. Ah, entendi. Tá em todas. Tá gabaritando, né? Arroz de festa, hein? Exatamente. Não, é legal porque você começa Já a ver deu as voto diferenças. de imposto de renda no Tite sem querer, misturou, não? Admita a dedutibilidade dessa despesa, aí o pessoal olha... Pô. Mas é legal que você começa a ver as diferenças, né? E que cada um deles tem seus prós e contras ali. Por exemplo, o CARF, eu falei pra vocês, são 8. No CMT são 6. No TIT são 4 só. Sim. No Tite é diferente, né? Lá, turma, Câmara par, Câmara ímpar. Isso, e aí né? que vai. O presidente lá no TIT, as câmaras ímpares são de presidência do fisco e as câmaras pares são de presidência do contribuinte. Então, o voto de qualidade nas câmaras pares é dado por um conselheiro do contribuinte. Tem que ficar rezando pra dar número par lá. Né? Mas, de qualquer maneira... Numerologia, né? Na Câmara Superior do TIT, aí o presidente é do fisco. Aí, Mas o que acontece? O que é o ponto, né? Eu já vi situações em que até... não vou falar que é normal, né? Mas já aconteceu a situação em que eu participei de julgamento que os 4 conselheiros fazendários votaram para exonerar o crédito e 4 conselheiros do contribuinte votaram para manter. Então já vi vários... bem comum, né? Não, esse caso aqui é bem comum, mas fazendário... mas o fazendário presidente votar para exonerar não é tão incomum. Uhum. Acontece. Mas eu já tive Mas a maior voto parte... de qualidade do presidente para cancelar o auto. Um conselheiro do contribuinte votou para manter o auto e o presidente, que é da fazenda, votou para cancelar. Daí deu 4-4 e cancelou por qualidade. Então essa é uma situação que acontece. Mas, obviamente, né, a maior parte das vezes que dava qualidade acabava sendo ele fazendo um voto favorável à fazenda. Porque cada um tem a sua imparcialidade, mas muitas vezes tem a própria formação, a experiência acabam influenciando. Mas, assim, falando de números gerais, tem muito caso de empate, assim, pensando em todo... A gente não falou, né, de quantos casos são julgados, qual que é o estoque, né, de valor de processos envolvidos lá no CARF, mas... Se puder... Acho que é perto de 1 trilhão, né? As notícias do mês passado tem 1 trilhão de estoque. De tributos, né? Sendo exigidos. Em disputa, e que deve ter aumentado muito na pandemia, porque ficou limitado. A gente vai falar um pouquinho dos julgamentos como acontecem hoje, mas ficou limitado até um patamar e deve ter acumulado mais ainda, né? Sim, sim. O valor é relevantíssimo, né? Esse estudo, agora eu não tenho... Vou te falar, não sei de cabeça, tá? Mas vou falar um pouco do que eu sinto e do que eu já li. A maior parte dos casos são decididos por maioria, tá? Sim. Então, muitos casos se decide com base na prova, ou é um caso, de fato, ou que a fazenda, de fato, ela fez um auto de infração que não estava muito bom, ou o contribuinte, de fato, ele não tinha o direito. Então, a maior parte dos casos acaba sendo decidido por maioria.
Entendi. Mas o que acontece é que muitos casos relevantes em termos de próprio valor, aí sim são casos em que as duas interpretações são razoáveis, tanto a de um posicionamento quanto a de outro. Então, esses casos que são mais sensíveis, é comum ter o voto... Normalmente de teses que não depende do detalhe da prova, Exato. né? Tipo, ágio, lucros do exterior... Então, esses casos, que são aqueles que são as principais teses, que muitas vezes envolvem os grandes valores, elas acabam sendo decididos muitas vezes pelo voto de qualidade. Sim, Então, quantitativamente, em número de processos, eles não são grandes em relação ao todo. sim. Mas muitas vezes, pela Do importância valor. do valor, eles são. Não, aliás, quem estiver ouvindo, né, e assistindo, porque nosso podcast tem os dois formatos, vai perceber que recentemente saíram muitas notícias dizendo mudança de posição por conta do voto de qualidade. Porque em 2020, né, Alexandre, mudou a sistemática, né? Isso. A partir da 13988, né, virou o presidente, não tem mais esse voto de Minerva, porque agora é favorável ao contribuinte, né? Então, no empate, favorece o Favorece. contribuinte, Então ele não dá o independentemente... voto, né? Isso. Então, o que acontece? Teve essa alteração legislativa ali em 2020. Essa alteração legislativa ela foi bastante significativa. E aí, a partir dela, quando o caso discutir crédito tributário e o resultado for empate, decide favoravelmente ao contribuinte no sentido de exonerar o crédito tributário. Só que aí vem uma questão anterior, né? Nem todos os processos do CARF discutem crédito tributário. Então, casos, por exemplo, que envolvem compensação, o contribuinte está pleiteando uma compensação que aí acabou sendo indeferida, não foi homologada aquela compensação, aí cria-se todo o processo administrativo. Se der empate nesse caso, aí nesse caso, sim, ou continua valendo o voto de qualidade antigo com o voto do presidente. Eu estava discutindo com o Diogo esses dias, né? Não sei se o Vinícius também concorda, Thaís, mas eu não consigo compreender porque a mudança na forma em que o valor é exigido, né, para quem não é tributarista, advogado e tá ouvindo, o lançamento é quando você recebe a cartinha lá falando, olha, você calculou errado, tá aqui a cobrança. Quando não é isso, você fez uma compensação que a Receita fala, não tinha o crédito, por exemplo. No primeiro caso, agora o desempate é a favor do contribuinte. Se no outro caso, que é a compensação, a restituição der empate, não é favorável necessariamente ao contribuinte. Aí cabe o voto de Minerva do presidente da turma, Isso. né? É estranho, né, essa lógica, né? Os dois são valores que estão sendo exigidos no final do dia, né? É diferente, mas tem um fundo de uma diferença, assim. Eu acho que, assim, em um caso, de fato, o contribuinte, ele interpretou de uma maneira distinta ao que o fisco entendia, foi lá, calculou, recolheu e veio a discussão do processo administrativo. Eu ia falar judicial quase ali, mas veio a discussão do processo administrativo. E aí o CARF entendeu que as duas posições são legítimas, né? 4 conselheiros entenderam no sentido, 4 no outro. Então falou assim, não. Então no mínimo tem uma dúvida razoável, né? Usando aquela expressão do direito penal que eles gostam nos Estados Unidos, né? Então vamos exonerar. Aquela interpretação era defensável. E no outro caso, não. O contribuinte, no que diz respeito ao débito que está sendo compensado, não tem discussão. É o crédito dele que tem a discussão. Aí ele vai lá e fala assim, não, eu tenho crédito de tanto. E aí, ao longo do processo, ele não conseguiu mostrar muito bem. Teve 4 conselheiros que se convenceram, outros 4 não. Então, faz um pouco de sentido. Tem uma certa diferença ali. Lógico que é estranho. Eu fico pensando assim, num caso que talvez a maior parte reconheça, insumo, né? Por exemplo, se eu tomei uma posição de que esse insumo é acreditável, aí tomei por conta e risco, fui autuado, deu empate, eu consigo manter o crédito de PIS e COFINS, por exemplo. Agora, eu me dei conta de que, olha, aquele insumo era acreditável, deixa eu recalcular a minha apuração dos últimos 5 anos e compensar. Aí, nesse caso, a tese central é a mesma, né? O insumo é o mesmo, né? É isso que eu não... Esse seu exemplo é bem interessante. E, além disso, os casos que não são créditos tributários, que é muito comum, multa aduaneira, por exemplo, não é considerado crédito tributário. Então, continua também valendo o voto de qualidade antigo, cabendo o voto decisivo ao presidente de turma. Para admissibilidade de recurso não vale como... não vale também, vale também. Vale também, a favor do contribuinte. Não, admissibilidade vale o voto de qualidade antigo. Desculpa. Exclusão de responsabilidade também tem essa discussão. Exclusão de responsabilidade também. São questões que ainda elas
Eu acho que tem espaço para discussão, tá? Mas o entendimento do CARF tem sido esse. Eu vou me abster, que eu escrevi um artigo pro Jota questionando a portaria do CARF da Receita, né, que vai para esse lado. Mas, de qualquer maneira, esse é um tema que está sendo discutido no âmbito do STF, né? Se é ou não aquele jabuti que foi colocado na legislação. Tem argumentos bons para ambos os lados, eu considero, tá? Porque, de fato, não foi a melhor construção legislativa. Por outro lado, a gente sabe que a maior parte das normas tributárias no Brasil não são boas construções, são emaranhadas de normas. Convenhamos, né? Se você pegar, por exemplo, uma lei no site do Planalto e ela tivesse sido convertida, né, tivesse sido fruto da conversão de uma MP, quando você coloca assim a MP original, Totalmente você diferente. compara com a lei e fala, peraí, mas de onde surgiu esse dispositivo? Aí você vai ver, entrou na emenda 648, aos 48 do segundo tempo, e foi votada às pressas. Isso é comum na nossa área. Não, você tem aquela de repente, legislação agora... que é assim, uma lei que vai tratar um pouquinho de imposto de renda, um pouquinho de PIS/COFINS. Então é bem comum, né? A gente tem essa prática no Brasil, não é a melhor, mas o fato é que, por outro lado, é possível você encaixar ali, já que é uma forma de extinção do crédito tributário, a decisão administrativa. Então, como fala também de extinção, acho que os dois argumentos são muito bons. Vamos ver aí quais serão as cenas do próximo capítulo. Está marcado agora para março, né? Não sabemos se vai ser julgado ou não. Muito provavelmente vai ser virtual, não. acho, né? Plenário virtual. Eu acho até que não vai ser julgado, mas quem sabe. É interessante. Desculpa. Se você puder falar um pouquinho pra gente como é que foi sua trajetória e como é que foi, assim, deixar a advocacia de lado. Acho que é uma curiosidade que todo mundo tem também. Legal. Essa é uma questão também bem interessante. Eu tenho formação dupla, né, em Direito e Contabilidade. Aí eu gosto da contabilidade aí, tal qual aqui o Diego. E a contabilidade, ela é muito interessante porque eu acho que ela dá uma visão muito diferente pra gente, né? Hoje, como advogados, a gente tem uma visão muitas vezes muito restrita ali, e o contador ele tem um outro modo de pensar ali, tanto que ele é mais sintético, enquanto o advogado para contar uma história prolixo, faz uma peça de não sei quantas páginas, o contador mostra o resultado inteiro de uma empresa mostra lá a demonstração do resultado do exercício. O meu lucro foi esse, eu tive tanto de receita, despesa, pá! Então, é bem legal porque é uma complementada de formação, não só acadêmica, mas até de pensamento. Acho que é muito bacana para quem pensar em uma dupla graduação, contabilidade, economia, administração. Aí está fazendo. Então, super recomendo. E eu tive essa dupla formação, também tive experiências profissionais bem legais na iniciativa privada, trabalhei bastante tempo na Deloitte, na consultoria tributária, grande aprendizado, ia lá, revisava apuração mesmo, Excel, mais Excel do que o Word, revisava a declaração de imposto. Ficha de trabalho, né, que era no papel. Sim, revisava DIPJ, nem era ECF ainda. E é um aprendizado bem grande. Conhecer as empresas também que a gente ia visitar. Depois fui para escritório. Escritório também é uma experiência riquíssima ali. E como nós do tributário, a gente acaba mexendo um pouquinho com tudo. Então, a gente do tributário é aquele para-raio, né? Então, era lá, gente do contencioso falando com a gente do societário, do trabalhista... eu tinha contato com o escritório inteiro, era curioso demais. O Alexandre, quando eu estava na faculdade, era meu monitor de societário. E uma vez eu fiz uma pergunta tinha mais a ver com tributário do que societário, ele me deu uma aula, eu falei, opa, que é esse cara aí falando? A gente foi companheiro de turma lá no mestrado, na USP, e ele já estava fazendo crédito além do que já era necessário, né? E o pessoal brinca que ele gabaritou os créditos lá, não tinha mais crédito. Ele tinha passado os créditos obrigatórios, já tinha feito, e ele vai falar um pouquinho da trajetória acadêmica dele. Ele começou mais um doutorado agora que foram medir a temperatura para ver se ele estava doente, porque ele começou um outro... Ele vai contar, né? Um pouquinho. É verdade. Bom, então, Thaís, eu sempre gostei dessa interdisciplinaridade. Acho que tanto minha carreira profissional quanto acadêmica, ela se valeu muito dessa questão. E aí, essa experiência que o Diogo falou é bem legal. Eu decidi fazer o mestrado e vou fazer em Direito Comercial. Tava mexendo com muita operação ali, fusão e aquisição, tanto mexendo um pouquinho na parte societária, mas também no tributário. Então, falei, vou fazer em comercial. Fiz em comercial. Depois, no doutorado, decidi fazer o doutorado, aí sim, no Departamento de Direito Econômico e Financeiro, mas também falei, não quero fazer em tributário puro, fazer em econômico, né? Então, fiz o doutorado em econômico, defendi 2020,
E aí, também aquelas loucuras da vida aí, né? Mas nesse caso, uma loucura boa. Aí decidi fazer o doutorado lá na FEA, comecei ano passado. Mas eu tava doente mesmo, aí foi Covid, né? Esse sintoma eu não sabia, não. Você começa a se matricular para doutorado, né? Foi mapeado, né? Mas aí tá sendo uma experiência bacana ali, né? Então, acho que tudo se complementa bem. E aí, como que eu fui parar no CARF? Minha atuação como advogado era mais no consultivo. Até por conta da minha experiência, eu gosto mais de trabalhar na prevenção do que na reação. Mas eu já trabalhava com bastante processos administrativos, lá, contencioso administrativo. O judicial eu não sou muito fã, não. Mas o administrativo eu acabava tendo que trabalhar também. E aí veio essa questão do CARF. O CARF veio lá em 2015, a Operação Zelotes. Mudou aí por indícios graves de corrupção, mudou a estrutura do CARF. Antes, o conselheiro do CARF, ele podia trabalhar também como advogado. Então, eram advogados bastante experientes que estavam lá, vários excelentes advogados. Mas por conta desse escândalo, o CARF ele acabou decidindo mudar um pouco a composição de turmas. Antes eram 6 julgadores, foi para 8, diminuiu o número de turmas. E a OAB veio com essa questão, olha, vai ter que se licenciar da advocacia. Entendi. Então, desde então, todo mundo que entra como conselheiro julgador do CARF recebe uma remuneração maior do que recebia antigamente, mas em compensação a gente se licencia da advocacia. Antes era mais uma ajuda de custo, né? Antes era mais uma ajuda de custo. Como tem no TIT, no CMT, continua... Exatamente. Você teoricamente pode ser conselheiro, né, julgador do TIT e continuar sendo advogado desde que você não atue no órgão, né? Exatamente. Mas no CARF não pode mais. Não pode mais, então... No CMT pode? No CMT pode. O CMT e o TIT podem, desde que você não atue, obviamente, contra a prefeitura e contra o Estado. Isso aí pode. Mas daí no final do dia, como você é dos 3, você tem uma vedação do CARF, então você não pode divulgar. Então, aí foi exatamente isso que eu pensei, Diego. Quando eu entrei no CARF, eu falei, olha... Agora eu não posso advogar mais. Quer saber, eu vou ser conselheiro julgador profissional. Eu vou entrar nos outros 2. Eu já não posso advogar. Fiquei sabendo que tem vaga em Goiás também, no conselho. No CAT de Goiás. No CAT de Goiás. Então, aí eu virei. E eu gostei muito da experiência, assim. São 2 tribunais também bem bacanas. O TIT também tem várias décadas. O CMT é mais recente. Mas eles não são remunerados. Não tem uma ajuda de custo, que é também bem ajuda baixa. de custo, Os 2 têm ajuda de custo. Os 2 também, na época, teve discussão se teria que parar de advogar ou não. Na época, em 2015, eu ainda era advogado, até participava da comissão de tributário da OAB. Então, foi feito um parecer pela Comissão de Direito Tributário dizendo que não teria impeditivo. Então, se mantém até hoje. Só aí na federal. No CARF, mas é uma restrição do regimento, né? Não, mas veio a da OAB também. A da OAB da OAB federal. Porque acho que eles criaram uma remuneração que não é só ajuda de custo, e aí geraria incompatibilidade de você receber remuneração como conselheiro julgador. Entendi. Isso. E também agora tem regimental. Você tem que apresentar lá seu pedido de licenciamento. Então você não tem mais carteirinha da OAB, né? Não, você não. não pega desconto na farmácia para não, remédio. Eu acho que até existe a possibilidade de você manter os benefícios pagando ali, mas você não pode advogar. Sim. Mas eu, quando fiz, não existia isso. Eu apareço lá como licenciado. Sim. Não, e foi legal esse papo aí da... Agora, só um dado curioso. Como eu entrei em janeiro de 2017 lá no CARF, eu tinha já recebido o boleto da OAB na anuidade, né, de janeiro. E aí... Não, mas olha só que curioso ali. Aí eu falei, olha, como que faço aqui? Eu vou entrar no CARF, né? Eu pago 1/12 aqui, né? Porque parcela. Aí eles falaram, não, isso daqui é anual, né? O pagamento. O fato gerador já aconteceu. O fato gerador já aconteceu, exatamente. Mas é a mesma história de escola, né? Aí eu paguei, né? Aí eu falei, e agora se eu entre... Aí eles falaram, se você voltar esse ano ainda, você não precisa pagar. Agora, se você voltar outro ano, você vai ter que pagar. Aí eu falei, se eu voltar então em dezembro de 2018, vou ter que pagar a anuidade inteira também? Aí eles falaram, vai ter que pagar. Não, pois isso agora você teve filho recentemente, né? É igual escola. Escola, na verdade, dizem que você paga, a parcela é única, só que eles facilitam, sei lá, se você paga a mensalidade. Então, mas a mensalidade não é bem mensalidade, é um pagamento parcelado. É igual mesmo. Então é o fato gerador. Aí eu verifiquei mesmo que é uma daquelas contribuições de interesse da categoria profissional ali, né? Mas esse assunto de remuneração é interessante porque
o Alexandre, além de dar aula de doutorado agora em contabilidade, 2 conselhos, né, de julgamento, assumiu em novembro a Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes no CARF, né? E tem surgido muito assunto relacionado à CONCARF, principalmente com relação à paridade de remuneração entre conselheiro do contribuinte, da fazenda, direitos principalmente de conselheiras, a licença maternidade, outros acréscimos. Como que tem sido essa experiência à frente da CONCARF, os pleitos que a associação tem feito? Legal, essa é uma pergunta também bem bacana. A CONCARF, ela nasceu em 2016. Antes, quando a gente tinha um regime antigo dos conselheiros, não havia necessidade de ter uma associação. Mas desde que a gente tem dedicação exclusiva, vamos dizer assim, a gente tinha vários direitos tolhidos ali. Então, era uma situação que incomodava. Por exemplo, se tivesse uma paralisação, a gente não recebia nada, porque nós, juridicamente, nós somos agentes honoríficos. Essa definição está num parecer da Procuradoria da Fazenda. Isso é uma expressão técnica? É técnica. Então a gente não é servidor público, nem concursado, nem comissionado, é agente honorífico. O que se equipara a gente? Mesário eleitoral e o jurado no tribunal de júri, quando você é convocado ali. Então, assim, são figuras que são bem efêmeras ali, é uma relação que você não tem duradoura com o Estado, né? Então, a gente está sendo comparado assim, é uma questão bem curiosa, porque a gente tem uma relação duradoura. Pois é, isso que eu falo, o mandato é de 3 anos? O mandato é de 2 anos, são renovados com possibilidade de renovação mais 2 vezes, e se você for vice-presidente de Câmara ou turma, pode ter um mandato adicional de 2 anos. Então pode chegar até 8 anos. Entendi. Você então entrou em 17, está a 5 agora. Tô a 5, eu tô na metade, vamos dizer assim, do meu 3º mandato. Entendi. Eu posso ter mais o final desse mandato e mais 2, mais uma. Exatamente. Então, o que acontece? Essa questão do regime jurídico, o que a gente recebe não é remuneração, é uma gratificação por presença. Então, para receber a gratificação, a gente tem que ir nas sessões, com 2 S's agora. Então, geralmente no CARF são 6 sessões, terça de manhã, terça tarde, quarta de manhã, quarta tarde, quinta de manhã, quinta tarde. Aí a gente recebe a nossa remuneração. Se tivermos sessões extraordinárias, o que tem sido bem comum por conta do acúmulo dos processos, a gente não recebe nada mais, porque está limitado a 6 sessões. Então, esse é o nosso regime jurídico hoje, é uma gratificação por presença. E caso a gente falte, no regime, quando começou esse regime do CARF, a gente não recebia nada. A gente tinha que entrar com ação judicial para receber. Hoje já tem uma alteração normativa, a gente já recebe. Mas mesmo assim, a gente tem uma série de direitos que eu acho que é de quem, da relação de trabalho, não de emprego, estou falando de relação de trabalho que é mais ampla, que a gente acaba não tendo. Então, férias, 13º salário, e quando tem algum problema de saúde, já tiveram conselheiros que tiveram problema em receber. Eu não tive, tá? Eu tive os problemas ano passado, mas recebi tudo direitinho. As mulheres têm esse problema bem grave, que é da licença maternidade, não recebem, tem que entrar com ação judicial. Então, a CONCARF, uma das lutas que ela tem, exatamente é essa, de uma melhoria dos direitos. Mas você acha que dá para chegar, pelo menos, par e passo com o piso do funcionalismo público, não de um auditor de carreira de início, que seja? Olha, eu acho que não. Para ser sincero, a gente tem até cuidado para falar o termo equiparação, porque são 2 regimes bem distintos, né? Eles passaram por concurso público, a gente sabe que é um concurso extremamente difícil. Igual eu falei, eles têm pelo menos 20 anos de experiência, tem acúmulos de funções, então acho que é difícil falar em equiparação. O que a gente gostaria de ter alguma melhoria nos direitos e alguma melhoria em incrementos de valores também seria de bom grado, mas acho que não dá para chegar e nem deve ser a luta. Eu tinha pensado assim no primeiro nível, assim, no dia 1 do que passou pelo concurso público, porque afinal de contas também está muito distante dos 20 anos de experiência, mas acho que ficaria mais... E a CONCARF, então, ela tem buscado essa luta e as outras lutas, né? Disseminação da cultura CARF. Também o CARF, vez ou outra, fala, não, vamos extinguir o CARF. Tem advogados mesmo que falam esse discurso, né? Algumas aulas da Receita fizeram isso logo após as relotes. A própria Receita tinha uma divisão de pensamento interna, né? Mas algumas áreas divulgavam claramente que queriam a extinção do CARF. Em certa medida, teve uma restrição de acesso ao CARF, né? Agora, você tem um limite de alçada para processos de menor valor que
acabam sendo julgados só pela DRJ e não tem possibilidade de ir para o CARF. Qual que é o limite hoje mesmo? Eu acho que são 60 salários mínimos, eu não me recordo do valor exato. Me fugiu também, mas eu acho que é por aí. Eu também não me lembro de cabeça. É um limite, assim, dado a realidade do CARF baixo, mas que uma pessoa física cai numa malha fina é uma limitação. Então esse é um problema que a gente enxerga. É importante disseminar assim, o CARF como importante órgão de revisão de lançamento, que é discutido tecnicamente, não tem comparação com o judiciário, não desmerecendo o judiciário, obviamente, mas o CARF, a gente tem essa representação paritária, a gente vê análise de prova, gente que vai fundo nas provas mesmo, não é contratação de perícia, nada disso. As discussões, se você técnicas. Tem uma boa turma ali, as discussões técnicas são de alto nível, porque as experiências de cada um dos conselheiros é diferente, e na maior parte das vezes complementar. O custo é bem mais baixo do que você ter que ir para o judiciário, garantir juízo. E também, na teoria, ele é mais célere, né, do que você ir para o judiciário e fazer toda a discussão. Lógico que a gente tem alguns problemas em alguns casos concretos, por conta das greves, por conta da paralisação do CARF que a gente teve lá em 2015, mas mesmo assim ele é mais célere do que o judiciário. Aliás, aproveitando o negócio da greve, né, o Vinícius estava comentando da experiência semana passada, no julgamento que estava no virtual ainda, né, e teve problema no som. E aí o Vinícius estava comentando do julgamento online, presencial, né, como que foi essa mudança da pandemia, afetou muito o nível dos julgamentos. Porque eu acho que a gente acabou não falando, né, mas antes era em Brasília, né, o CARF é em Brasília. Exato. Então, o julgamento, você ia viajar para Brasília uma vez por mês para participar de todas as sessões, né? Exatamente. Então, as sessões de cada turma, elas estão concentradas em uma semana do mês. E a gente vai lá para Brasília durante aquela semana e a gente mergulha no CARF naquela semana ali. Aquela semana é a semana que a gente participa efetivamente dos julgamentos. Isso significa que as outras 3 semanas a gente fica só de boa ali na piscina? Não, a gente fica no TIT e no CMT, né? Sim, também, mas não, na verdade tem todo o trabalho ali de elaboração dos votos, acaba sendo feito nessas outras semanas, análise de documentação, trabalho de indicação dos processos, o trabalho de formalização, que é pós-sessão, tem que todo mundo revisar e corrigir a ata de julgamento, depois formalizar, e formalizar é um trabalho administrativo que é pesado, bastante trabalhoso, assim, que fica a nosso cargo, então a gente acaba ficando ocupado a maior parte do tempo, assim, por mais que a gente fique uma semana e dê aquela falsa impressão de que, não, você só trabalhou uma semana ali. E me fala uma coisa, Alexandre, o Diego estava comentando, né, eu tive na semana passada um problema técnico que eu já estava na sala de julgamento, mas ainda não era o meu caso. Então, felizmente, eu consegui consertar alguns segundos antes de começar o julgamento no meu caso, não prejudicou em nada. Então, pelo menos para nós advogados, é uma sensação confusa essa de julgamento virtual, porque é mais prático, né, fazer aqui do escritório, sem ter que viajar, reservar hotel. Já fui várias vezes lá para o CARF que meu caso não foi julgado, aí tem que voltar, etc., mas, ao mesmo tempo, acaba sendo algo mais impessoal, né? Algo que você não tem oportunidade de falar, gesticular ali na tribuna, etc. De entregar fisicamente um memorial, né? Exato, entregar um memorial fisicamente. Você já teve alguma experiência ruim com o ambiente de julgamentos virtuais? De, tipo, em algum momento que você queria argumentar e seu microfone não funcionou e te prejudicou? E se você sente que de alguma forma existe a possibilidade de julgamentos virtuais continuarem lá dentro do CARF, seja por valor envolvido, etc. Bom, quando veio a pandemia, todos nós tivemos que lidar em diversas áreas, né? Com esse problema dos trabalhos virtuais, vamos chamar assim. E foi um desafio para todos nós. Mas eu acho que a gente teve alguns avanços aí, alguns avanços que talvez demorariam décadas, né? Então, no ensino, o EAD veio com tudo, muita gente que tinha preconceito acabou aderindo e muitas vezes até não quer voltar. Eu via muito isso com relação aos alunos lá na FIPECAF. No home office, nos escritórios, nas empresas também tem sido relativamente parecido. Muita gente não quer voltar ao mesmo formato que era, estão adotando sistemas híbridos. E no CARF também acontece algo parecido. No começo, a gente tem uma curva de aprendizado
Então, até nos próprios sistemas, de como vai se dar a discussão. Tinha também a sustentação, ela era gravada, então acabava engessando muito. Verdade. Essa foi boa, essa época. Então eu achava que de fato era ruim quando tinha gravado, porque muitas vezes é importante você interagir com os patronos, sejam da fazenda, sejam dos contribuintes, para tirar uma dúvida ali. Então isso você perdia com a sustentação gravada. Só deixa eu te interromper, se você acha que era ruim, você não sabe como era ruim para os advogados. Que a gente é perfeccionista, às vezes, aí quer, não gostei desse jeito que eu falei, aqui aí tinha que regravar o vídeo inteiro, né? Você gravava o vídeo, hospedava no YouTube e mandava o link pro CARF, né, num formulário. E depois ficava aguardando o vídeo para ver qual foi o resultado do julgamento, né? Você não assistia a sustentação. Porque chegava no julgamento, vocês davam um play no vídeo, né, e assistiam a sustentação pré-gravada. O ruim é se você pausa, né, no meio do julgamento e fala assim, nossa, o que esse advogado tá falando tá tudo errado, né? O advogado não tá nem lá pra... Então, eu não gostava muito desse sistema. E os valores eram... A alçada naquele primeiro momento era mais baixa. Era 8, né? Isso, hoje a gente tá com uma alçada de 36 milhões e a gente já tá um bom tempo com sustentações ao vivo. As sustentações ao vivo, eu acho que elas já são muito boas, porque elas já permitem essa interação. Os advogados acho que estão se acostumando, você tem menores custos. Não tem aquele problema do computador do CARF, o adaptador lá que é outra entrada. A USB que você vai projetar e não entra. Mas muitas vezes a gente até sentiu um aumento de sustentações, nesse caso virtual. Vai depender muito da situação, tá? Por exemplo, eu trabalhei na segunda sessão a gente joga IRPF. Se eu tivesse um caso, eu fosse um advogado de pessoa física, eu tenho um caso que o valor é pequenininho, eu vou fazer o recurso, mas eu não vou ir lá gastar em Brasília, lá, avião, hotel. Então eu mandava só o recurso. Sendo virtual, eu consigo ampliar o direito de defesa para esse tipo de situação. Olha, por outro lado, tem aquele caso do contribuinte que tem um caso de bilhões. Aí ele fala, não, eu prefiro o presencial. Muitas vezes o presencial vai ser melhor, que você vai conseguir entregar um memorial ali. Mas eu acho que o virtual funciona bem. Janeiro a gente tava super feliz, né, Vinícius? Que foi o primeiro mês que falaram, vamos voltar ao presencial, né? A gente comprou passagem, uns 20 casas pautadas, aí na véspera greve da Receita. A gente falou, aí cancelou tudo e por enquanto não tem previsão de volta, né? E o ruim não é... Claro, é incontrolável, né, a questão da paralisação, mas em fevereiro os casos foram pautados de novo e novamente foram tirados de pauta, então... Agora acho que não tem previsão, né, por enquanto. Porque... Então, a administração do CARF, ela, a princípio, eu acho que ela gostaria de voltar ao presencial. Só que juntou, ao mesmo tempo, a questão da paralisação dos conselheiros fazendários. Aí. Por conta da questão da regulamentação do bônus deles. Então, juntou essa questão, aí veio também um avanço da Omicron. Então, acabou dando um passo para trás. Mas eu acho que em breve a gente deve voltar. Ainda tem greve? Não confesso que não. Na teoria, sim. Tá. Mas na Câmara Superior não teve paralisação na adesão, né? Não teve adesão, É verdade. E na Câmara Superior, um detalhe que eu lembrei agora, depende. São Acho 10, que na segunda Câmara Superior da segunda, acho que não teve sessão. Essa semana era pra ser, não teve. É um detalhe que eu esqueci. Na Câmara Superior são 10 jogadores, né? Podem ser 10. Porque a presidente do CARF e a vice-presidente do CARF, elas podem participar. Eu estou na Câmara Superior há 1 ano, elas só participaram na sessão que eu estreiei. Aí foi a presidente e a vice-presidente, que é da Câmara Superior da segunda sessão. Desde então não participaram, foi só 8. Entendi. Você falou sobre estreia. Voltando um pouco aí, você contou a sua trajetória, que começou como advogado e acabou migrando para o cargo de julgador administrativo ou honorífico aí que você comentou. Me fala uma coisa, chegando no CARF com conselheiros da Receita Federal, que como você falou, tem 20 anos de experiência, etc. Como foi essa sensação de chegar lá? Se você se sentiu, de alguma forma... intelectualmente intimidado diante da complexidade dos casos, etc. E se tem alguma coisa que você no começo fazia como jogador que hoje você já pegou o jeito e não faz de jeito nenhum e dá risada do que fazia antes? Boa pergunta, viu? Vamos lá.
Primeiro, vale notar que eu não entrei na primeira leva ali, que uma primeira leva foi nomeada entre julho e agosto de 2015. O CARF voltou só em dezembro de 2015. Essa primeira leva, ela apanhou bastante. Tanto da mídia, quanto dos advogados mais experientes, quanto de ex-conselheiros. De todos os lados. De todos os lados. E, de certa forma, a gente tinha uma mudança de perfil. Porque antes a gente tinha vários advogados bastante experientes, mas a gente mudou para um formato que tinha muitos acadêmicos ali. Então, gente que tinha mestrado, ou era mestrando, ou doutorado, ou doutorando, mas não tinha uma experiência prática tão grande, ou experiência em escritórios menores. Então, eu acho que se a pessoa estava interessada, e a gente tem vários exemplos de excelentes conselheiros que eram mais acadêmicos, mas fizeram uma contribuição memorável ao CARF, eles conseguiram se sair muito bem. Teve uma curva de aprendizado, acho que não teve mais reclamação depois, pelo menos não uma reclamação legítima. Obviamente, a gente teve conselheiros que acabaram desistindo ali nesse meio do caminho, gente que não era muito perfil. Mas acho que assim, essa grande diferença é que quando a gente pensa no CARF antigo, a gente pensa nos grandes nomes do CARF, a gente tem grandes nomes ali. Então a gente pensa, vou citar aqui um amigo que eu tenho em comum aqui com o Diego, Gustavo Haddad, a Karen Junedini, o Guidoni, o Natanael, dentre tantos outros que foram, a Suzy, que são excelentes profissionais. Mas a gente não cita aqueles caras que eram ruins. Tem caras ruins, já existiam lá. Eu não tô falando nem do lado ético aqui, eu tô falando de gente que era ruim tecnicamente. Mas os advogados que você comentou e advogadas tinham também uma experiência prática absurda, né? Então, como você comentou, o CARF é um órgão técnico que olha muito para casos concretos que dependem de um conhecimento técnico específico e esses nomes que você citou são excelentes nisso. Exato. Aí traz alguém puramente acadêmico, que nunca viu, por exemplo, a contabilização de uma operação que gera ágio e tal, e a pessoa fica assustada, né, no começo. Mas né? assim, eu acho que assim, hoje também, quando muitas vezes vão criticar o CARF, eles pegam alguns conselheiros que não têm experiência. Mas tem conselheiros excelentes aí que dividiram turma comigo, ou que atuaram em algum momento contemporâneo a mim em outra turma. Então, acho que tem que tomar o cuidado, se for para comparar a turma boa, tem que ser com a turma boa aqui. É verdade. Senão fica uma comparação injusta. Mas aí, voltando à sua pergunta. Então, essa primeira leva apanhou bastante. Eu, quando cheguei em janeiro de 2017, eu fui para a segunda sessão e eu tinha muita confiança no meu trabalho ali, porque eu falava, olha, eu já fiz declaração, então essa experiência prática eu já tenho contabilidade lá, eu tinha recém defendido meu mestrado em comercial, eu falei, não tenho, vou discutir. Tô pronto para guerra. Tô pronto para guerra. Fui muito bem acolhido pela minha turma, tive a sorte de ter um grande amigo também na turma, que era o Fábio Pelvezan, que é um profissional de primeira qualidade. Então, isso também facilita bastante, porque o Fábio acabava discutindo com ele no almoço, no jantar, no avião. Então, isso também acaba te dando uma confiança maior ali. E a minha turma também, eu trabalhei com excelentes conselheiros que discutiam ali. Dentre eles estava até o atual secretário da Receita, ele era da minha turma. Então, era uma turma muito boa mesmo. Então, não tive nenhum problema, assim, os conselheiros do fazendário estão querendo impor. A gente sempre discutia em alto nível. Ainda que muitas vezes acaba a sua opinião não preponderando, às vezes tomava lá um 7-1. Ou não, mas o importante é discutir. E também, quando eu fui para a primeira sessão, também tive a oportunidade de cair numa turma maravilhosa ali, com conselheiros fazendários. Olha, eu acho que quando a gente teve uma composição lá na 1201, que todo mundo, no mínimo, tinha mestrado lá. Então, também era uma turma maravilhosa lá, que eu tinha também outros grandes amigos. Aí o Tozelli, que agora está na Câmara Superior comigo, a Gisele, que também a Gisele Bossa, profissional maravilhosa. Bárbara Carneiro também, que é uma pessoa ímpar. Então, do contribuinte, 100%. E do fisco também. Então, a gente tinha uma turma maravilhosa. Técnica. E agora na Câmara Superior, felizmente, também tive a sorte de ter uma turma excelente. Ali a André, o Fernando Brasil,
A Ideli, o Matozinho, o Tozelli, o Caio Quintela, que acabou de sair também, excelente profissional, a Lívia. Então, eu não tenho do que reclamar. Sempre foi e tive essa sorte, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que eu percebo bastante que dos conselheiros representantes do fisco tem gente muito boa, muito qualificada lá. Percebe que todos têm muita experiência, né? Mas que tem gente muito qualificada. Eu lembro que eu fui fazer uma sustentação oral uma vez e o Rosaldo Trevisan tinha acabado de votar a matéria que eu ia fazer a sustentação. E eu lembro que na minha sustentação eu falei, olha, eu não tenho competência para sustentar esse tema agora diante dessa aula que deu o Rosaldo Trevisan, sabe? Era uma multa aduaneira e a gente acabou até ganhando o caso porque o Rosaldo tinha um posicionamento favorável à inaplicabilidade daquela multa. Aproveitando só o gancho dessa questão, você falou ali que o CARF realmente é conhecido pelo alto nível técnico dos debates, né? E os contribuintes esperam isso mesmo, né, do CARF. É a grande oportunidade que a gente tem de levar a planilha, levar a contabilidade, projetar o PowerPoint, etc. E como que você lida aí com toda essa responsabilidade que você tem nas costas? Especialmente, toda vez que eu vou lá no CARF, eu fico pensando, e se eu fosse conselheiro, né? Fala, poxa, às vezes você sabe que é um tema que vai ser derrotado, mas você quer pedir vista, você quer fazer declaração de voto, né? E você é conhecido como um conselheiro que faz isso sempre, né? Que faz a sua declaração. Como que você lida com isso? E se já tem situações que você fala, não, isso aqui eu não vou pedir vistas porque eu sei que é vencido, etc. É interessante essa questão. Primeiro, declaração de voto é fundamental. Principalmente quando você vota pelas conclusões ali, você concorda com o resultado em si, mas você tem alguma razão de decidir que seja diferente. Então, declaração de voto é um instrumento fundamental. Ainda que você seja vencido. Por quê? Eventualmente, aquela declaração de voto ela pode ser utilizada no âmbito do Poder Judiciário ali. Então, pode dar fundamento. E a gente viu diversos casos assim. Mas, em princípio, ela é facultativa. É facultativa, totalmente facultativa. Perfeito. Mas, por exemplo, tem um caso de um contribuinte chamado Transpinho, que é bem famoso. O Luiz Flávio Neto deu uma declaração de voto no âmbito da Câmara Superior. Praticamente a declaração dele foi utilizada no âmbito do Poder Judiciário pelo juiz de primeira instância. Também já tive situação idêntica. No CMT, eu fazia declaração de voto de ISS de sociedades uniprofissionais e ser utilizado quase na íntegra pelo juiz de primeira instância. Então, declaração de voto é importante para colocar os posicionamentos bem claros. Mas, agora que eu estou na Câmara Superior, eu até enxergo de uma maneira diferente. A declaração de voto é mais importante ainda do que eu imaginava. Por quê? A discussão que a gente tem muitas vezes na Câmara Superior diz respeito ao conhecimento. Será que a gente tem ali um dissídio jurisprudencial ou não? Quais foram as situações... Aí, a gente fala muito com as mãos, né? Falou de conhecimento e ficou meio conturbado o assunto, né? Mas a gente tem essa questão. Quando a gente fala de conhecimento, tem que mostrar esse dissenso jurisprudencial, tanto na parte fática, para mostrar que a situação era parecida, quanto também na aplicação do direito, ali, mostrar que tem aquele dissídio. E muitas vezes a gente vê o acórdão da turma ordinária e às vezes o acórdão ele está bem feito ali, mas ele não está captando toda a discussão que foi feita. E muitas vezes acaba não sendo conhecido um recurso no âmbito da Câmara Superior porque muitas vezes é uma discussão que está nas entrelinhas, ela não foi escrita. Então, muitas vezes, com uma declaração de voto de um conselheiro, você conseguiria resolver. Então, essa é uma informação que eu não tinha quando eu era conselheiro de turma baixa, né, que são as turmas ordinárias. E se eu tivesse hoje, eu teria feito muito mais declarações de voto ainda. E, inclusive, antes da pandemia e das sessões serem online e gravadas, né, ficam disponíveis no YouTube, é tudo público, eu me lembro de a gente presenciar discussões na Câmara durante o julgamento e isso não ser refletido no acórdão. Então você não tinha nenhuma prova, você só ficava na memória. Pô, será que eles não discutiram isso, falaram interessante, isso acontecia muito. Às vezes tinha pedido de declaração de voto, só que acho que passado um tempo até aparece no acórdão, né? Expirado, prazo de declaração, alguma coisa assim. E a gente, às vezes, embargava para deixar clara a posição e aparecia na descrição do julgado. Acórdão os membros da tal turma, não sei o quê, pela posição, aí sim colocavam na descrição do caso, né?
Então isso é importante mesmo. E para quem faz pesquisa acadêmica, é muito difícil você tentar avaliar qual que é a jurisprudência de um órgão quando você tem um voto pelas conclusões que não fica claro quais são as conclusões, porque às vezes não é a tese que foi adotada pelo julgador, foi uma particularidade daquele caso, a forma como um registro contábil específico foi feito e aquilo que é determinante. E daí sai numa notícia do valor, olha, mudou a jurisprudência, mas na verdade talvez seja uma particularidade daquele caso. Não, né? Às vezes é só uma particularidade mínima. É assim, Sim. vamos supor, eu fiz um voto mais enfático falando, a autoridade fiscal, quando foi fazer a fiscalização, ela erroneamente não viu os documentos, e aí alguém vai concordar comigo, mas ele fala, não, mas você não precisava ser tão duro assim. Então vou votar pelas conclusões. Às vezes essa sensibilidade você perde. Aliás, foi interessante você falar da Câmara Superior votar tese. Então, acho que para aqueles que estão nos assistindo, ouvindo, turmas ordinárias, que são aquelas que ficam embaixo da câmaras ordinárias, né? Elas julgam todo tipo de matéria, probatória, processual. Exatamente. Tudo. E na Câmara Superior, que você está na primeira turma, que Imposto de Renda e CS, e na segunda e na terceira, vocês julgam dissídio de jurisprudência, ou seja, diferentes interpretações e mais no campo teórico, é isso? Ou vocês analisam prova em alguma medida? Exatamente, a gente não analisa a prova. Então, a questão é só, demonstrou-se que a turma A julgou que a tese era no tal sentido, que podia, a turma B decidiu que não podia. Então, com base nesses dois elementos, a gente vai falar, olha, estão discutindo a mesma coisa, a mesma tese? Os fatos eram idênticos ali? Então, a gente acaba fazendo uma análise fática nesse sentido. Então, muitas vezes a gente pode olhar para as provas, mas não no sentido de, não, vamos ver a prova aqui para exonerar ou não. Perfeito. Então, é mais delimitar, e aí a gente vai falar, não, vamos votar, já que tem o conhecimento, já que foi comprovado, teve pré-questionamento, também é importante. Legal. Aí sim, vamos decidir por a tese da A ou da B. Perfeito. E você comentou agora há pouco de chegar com o voto pronto. Acho que isso é um recado bom para os marinheiros de primeira viagem, né, Vinícius, que frequentam o CARF. E eu vou falar um pouquinho do procedimento, que a Thaís também é craque em CARF, assim, de saber exatamente o que tem que fazer. Mas às vezes, como tem muitos marinheiros de primeira viagem, não sabem que, por exemplo, quando saiu no Diário Oficial que pautou o caso, não sei se 100% dos casos, mas a maior parte dos conselheiros já vai com o voto pronto. Então, o que a gente faz aqui no escritório procura fazer, e teve até uma discussão recente se tinha restringido ou não o direito de despacho e tal, é assim que distribuiu para um relator no processo. Normalmente, entre o relator ser eleito, entre aspas, e o julgamento tem um prazo de 6 meses regimental, se não me engano, né? Então, você já marca o despacho para tentar apresentar algum ponto específico do processo e tal. E quando tem o caso pautado, você já vai com o voto pronto. E mesmo para fazer sustentação oral, ainda mais agora no âmbito virtual, você tem uma série de procedimentos, né? Que tem que ser observados e tal. Então, às vezes, a pessoa espera o caso ser pautado para falar, agora eu vou preparar minha sustentação oral e tal. Às vezes o cara já está com o voto pronto, né? Exatamente. Porque o que acontece? Quando é feito o sorteio dos processos para cada conselheiro, a gente tem 180 dias para indicar para pauta. Então tem esse prazo sob pena de tomar uma notificação, viu? Então é sério o negócio. E aí, o que é de bom grado nós conselheiros? A gente faz o download de todos eles ali. A gente também vai verificar se não tem algum vício, algum saneamento a ser feito. Por exemplo, eu não posso julgar um processo em que eu tenha sido relator na turma ordinária. Entendi. Então, se aparecer um processo assim para mim, eu tenho que fazer um despacho de saneamento, explicando a situação e mandando redistribuir para outro conselheiro da minha turma. Legal. Eu posso participar do julgamento, mas eu não posso ser o relator de novo. Você pode dar um outro voto. Mas não posso ser o relator novamente. Então, tem algumas questões assim. Então, eu tenho que ver os vícios. Então, a gente acaba sendo obrigado a, de certa forma, fazer o relatório. Não quer dizer que eu vou fazer o voto ali, mas o relatório eu acabo tendo que fazer, porque eu vou ter que ver essas questões do saneamento. E aí, a partir do momento que foi definido, é importante que os advogados, se eles querem fazer algum esclarecimento ali, demonstrar a tese, marquem a audiência que hoje é pública, é gravada. Já era gravada já no presencial, ia para uma salinha específica. Tinha uma câmera meio Big Brother, né? Sempre com 2 conselheiros.
Então é importante, porque muitas vezes essas questões elas são esclarecidas ali só com o advogado explicando se é uma operação societária mais complexa, se é uma tese um pouco diferente. Tem algumas questões que é só tese, em tese nem precisa, mas às vezes o advogado vem, olha, aqui ó, tipo, a gente tá julgando toda semana, a gente... É louco do exterior da época do 2588. Mas mesmo assim... Inclusão do ICMS da base do PiscoFins. Então, mas vem, advogado. E muitas vezes eles vêm em cima da hora. Olha, marcam na semana anterior ao julgamento. Às vezes já vem pedido para marcar na mesma sessão que a gente está julgando. Só não dá para... A gente não tem como estar lá. Então é importante marcar o quanto antes. Porque aí sim consegue que aquilo seja levado em consideração no voto, seja para ir naquele sentido, seja para ir no sentido oposto, mas para ser levado em consideração. Quanto antes é melhor. E uma dúvida, ultimamente a gente falou rápido dos memoriais, né, que antes era comum você levar para o conselheiro, e hoje em dia você faz um envio, e pelo que eu ouvi dizer do pessoal do CARF, ele fica numa pasta que pode ser acessada pelos conselheiros. E é comum que vocês recebam memoriais e os conselheiros realmente abrem esses memoriais? Vamos lá, boa pergunta. Antigamente, os memoriais acabavam sendo entregues ou um advogado mais cauteloso ia no mês anterior, entregava, explicava um pouquinho para cada conselheiro, ou no próprio dia. Obviamente, quanto antes é melhor, né? Mas também tem aquele problema, será que o conselheiro vai conseguir captar todas aquelas informações do mês que vem que ele está pensando ali? Que ele vai levar o memorial no mês seguinte. Né? Então você tem que levar de novo. O que a gente pensava era, né, quando ele estiver voltando para casa no avião, o voo doméstico não vai ter nem um filminho para ele assistir, ele vai ler o memorial, né, para passar o tempo ou para pegar no sono, dependendo do tema. Não, eu já fiz isso, não vou falar que eu fazia sempre não, mas já teve vezes que eu ia... pegar no sono ou ir lendo no avião? Não, ir lendo no avião. Mas é importante, o memorial é importante. Hoje, ele fica numa pasta e aí eu acesso sim, eu costumo acessar. Então, enquanto muitas vezes está na leitura do relatório, eu também abro o memorial ali do lado, dou uma olhada. Também é importante a questão do memorial, né? Memorial, o que é um bom memorial, né? Se for fazer essa pergunta para várias pessoas, a gente vai chegar em várias respostas diferentes. Sim. Então, cada pessoa tem o que considera o seu memorial ideal. Seu estilo, né? Tem memorial. Eu, quando era advogado, por exemplo, eu fazia um memorial que era praticamente a petição. Eu diminuía ali, mas era uma petição. Hoje eu... Diminuía o espaçamento e a letra, né? Hoje eu vejo, não, esse memorial que eu fazia era uma porcaria, né? O cara lê a petição. Lógico que era menor lá, uma petição de 30 eu transformava em 20, mas continuava sendo uma petição chata ali. Então, o quanto mais você conseguir resumir, colocar os pontos... Hoje tem escritório que faz até o Visual Law lá, faz uma cartolina que traz a descrição da operação societária, os pontos da jurisprudência... o quanto também você conseguir expor os pontos de vista, não só os seus, mas os outros, até para ter uma franqueza é importante. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Eu gosto, eu sou muito visual, então eu gosto de ter caixinhas ali. Eu também acho bem importante. Inclusive, acho que isso é uma coisa que eu sinto muita falta do CARF presencial, é você ficar assistindo os outros casos serem julgados, né? O que é possível hoje, mas não é tão comum. Você acaba de sustentar e vai trabalhar de novo em outra coisa. E você via tudo de todos os estilos lá, né? Você via gente que não fazia PowerPoint, você via gente que fazia memorial escrito, memorial em apresentação, etc. Formato como a gente fazia do livrinho, né? A gente sempre fez livrinho em PowerPoint, entregava impresso, né? Assim como a gente já viu ali aquelas projeções que são puro texto, etc., E eu já vi até um caso em que o advogado tomou um puxão de orelha lá do presidente da turma, porque ele falou que o posicionamento desta turma é nesse sentido. E o presidente virou, após a sustentação, falou, olha, eu recomendo que você veja o posicionamento atualizado da turma, porque esse posicionamento que você está falando já foi esperado há 3 anos. Então, diante disso, o que você considera eficaz ali numa sustentação oral? Você, quando ouve uma sustentação oral e fala, não, realmente esse caso eu preciso analisar melhor, ou realmente o advogado tocou num ponto. Porque a gente sabe que vocês julgam inúmeros casos, que é algo extremamente cansativo, especialmente no âmbito virtual, quando você fica olhando para uma tela.
E você não vai ter que conseguir manter a atenção em 100% do tempo que as pessoas estão falando, né? Então, o que para você aí é um ponto relevante de sustentações orais? Bom, em primeiro lugar, lembra que eu falei para vocês que a impugnação, a importância da assessoria, e aí você vai colocar todos os seus argumentos lá. Aí você vai colocar um monte de argumentos. Nem todos eles são importantes ali. Então, isso vale para o recurso voluntário também. Quanto mais você ir direto aos pontos que são controversos mesmo, é melhor. Para você saber onde você deve gastar a sua energia. Conforme eu falei para você, eu sou visual, eu gosto do PowerPoint, gosto do memorial. Só que também não adianta você colocar um monte de texto ali, colocar jurisprudência desatualizada, colocar uma doutrina também que você sabe que às vezes está dizendo óbvio. Então é importante você tentar, isso vai muito de cada um ali, saber pontuar. Então, agora que eu estou na Câmara Superior, por exemplo, eu vejo, muitas vezes o advogado é um caso que tem uma questão relevante de conhecimento, e o advogado gastou todo o tempo da sustentação dele no mérito. Uhum. Aí ele perdeu ali a chance. Ao invés de ele demonstrar que era o conhecimento, tem que saber tentar dividir, saber os pontos que são controversos, os pontos críticos, para daí sim. Onde você gasta a vela, né? Exatamente. O Diego que gosta da frase, né? Não gasta a vela com o defunto ruim, não é? Exatamente. Entendi. Acho que o objetivo aí de todo mundo é sempre fazer algo que seja o mais sucinto possível, e às vezes isso é muito difícil, né? E esse é um ponto também que é bem relevante do que você falou. Para o relator tem uma familiaridade com o processo. Afinal, ele analisou ali o processo inteiro. Para os outros julgadores, eles vão estar vendo o processo ali pela primeira vez. Então, no CARF isso é bem claro quando a gente está presencialmente. Você deixa o voto num ali, no outro você vai abrindo o e-processo ali. Então, a gente está vendo pela primeira vez. Então, você tem que demonstrar ali por que seu caso ali merece ter aquela atenção também. Sim. Para que, por exemplo, eu vou lá e falo assim, não, de fato tá estranho aqui, vou pedir uma vista para analisar melhor. Porque, então, é sempre importante indicar a página também, tô usando o documento aqui na página tal. Então, sim, tem várias questões pequenas, às vezes, que ajudam a você ter um resultado mais eficiente, né? Isso é algo que foi fantástica, o procedimento de digitalização de processos. Porque era muito ruim quando tudo era físico, etc., e você tinha que caçar a página, etc. Hoje você pode tirar um print da página. E antes, eu me lembro, eu era estagiário e um caso entrava em pauta, e eu, estagiário na Receita Federal, para pedir cópia. Para pedir cópia do processo, para que você tivesse certeza que a versão que você tinha do processo era mais atual para o julgamento, não correr o risco de alguém ter um outro responsável ter apresentado uma petição ou ter algum tipo de parecer da PGFN, por exemplo, no processo. E tinha que levar um CD-ROM para a Receita, esperar 10 dias, né? Não, o e-processo é uma maravilha, né? Porque a gente conversa com os conselheiros antigos do CARF, eles tinham que sair de Brasília levando uma maleta só de processo. Aqui no CMT ainda existe poucos processos que são físicos ainda, a maioria é virtual. Então você tem que sair, às vezes era sorteado para você levar o carrinho lá. Aliás, já que você falou do CMT, você podia sugerir lá a mudança de formatação dos acórdãos, né? É uma letra que lembra aquela letra de máquina de escrever em alguns casos, meio espaçada. E eu acho estranho, né? Às vezes eu brinco, eu acho que o TIT, eles quiseram reduzir o tamanho dos acordos, eles reduziram a letra para Times 8, às vezes. Não sei se são todos, eu já vi acórdão no CMT que é com letra normal, um Times, por exemplo, mas eu vi outras que o espaçamento é de 2,5 com letra como se fosse de máquina de escrever, bem fraquinho. Espero que não seja seu voto. É o estilo, né? Eu tô achando que deve ser o estilo aí, eu não vi não. Desde que não seja Comic Sans, a gente perdoa, né? É verdade. Olha, Alexandre, eu tenho tanta coisa para te perguntar que eu acho que o Alexandre tem que participar uns 3 programas, né? Uns 3 episódios. Eu acho que pro primeiro, assim, foi bem interessante essa visão geral do CARF. A gente vai tentar até colocar depois umas imagens do prédio, porque é engraçado. Quem nunca foi ao CARF não sabe nem como é o prédio. Né? Acha que é igual o Tite, quem é aqui de São Paulo e tal.
A gente vai colocar depois ali umas imagens do Carf, que é legal a pessoa conhecer do que a gente tá falando fisicamente. Espero que em breve, né, obrigatoriamente tem que ter uma foto da sala da OAB lá no térreo. Salinha da OAB. Que salva a vida. Putz, eu esqueci o nome do funcionário lá da gente boníssima, que sempre recebe sempre a gente salvava, super bem, salva a gente. Quando tinha uma mudança no memorial, aí você imprimir de novo. Vou lembrar o nome dele, depois deixa os créditos. O Carf é bem legal, assim, eu acho que a experiência... O prédio não é tão bonito, não, porque é um prédio antigo, né? O Tite tem um prédio bem mais bonito que a Secretaria da Fazenda, né? Um prédio gigante. O CMT também hoje é um prédio... O interior do Tite... É simplório. É mais feio do que o do Carf. Só que o Carf eu acho simpático. Não sei se é porque a gente costuma ir muito lá. E outra, é legal você encontrar amigos da faculdade, colegas de profissão. Você faz um monte de amizade lá nos corredores. Acho que o aprendizado maior que eu tive assim na prática no começo da carreira foi... conversar com advogados mais experientes nos corredores do CARF, conversando com o pessoal. Vou até mandar um abraço pro Leandro Bettini, que ele não é mais velho do que eu, mas eu já encontro ele lá direto, já achavam até que eu trabalhava no mesmo escritório com ele, de tanto que a gente convivia nos corredores do CARF. Ele falava, aqui você tem que despachar coesa, pede o formulário e tal, porque a primeira vez que você vai lá, né, você fica perdido. E ele que foi dando minhas instruções lá. Então é bem legal, vale a pena quem tiver a oportunidade, né, quando voltar presencialmente, conhecer o CARF né? Assistir julgamento, né? Obviamente o virtual tem essa vantagem também, né? Hoje é possível a qualquer um de nós. Antes você tinha, de certa forma, alguns veículos que acompanhavam ali, o Jota sempre tinha um jornalista em cada uma das salas. Hoje qualquer pessoa pode assistir, verificar um pouco. Então deu uma democratização. Acho que o pessoal mais novo deve ficar menos nervoso, né? Porque é diferente quando você tem lá seus 23, 24 anos, vai sustentar, aí você tá na primeira sessão que é mais cheia, você olha pra trás, tem aquela plateia te olhando, o cabo do USB não entra, né, Vini? Não projeta, aí você fica tremendo, presidente. Vamos, doutor. Vamos, doutor. Começou o tempo, você conectando. É engraçado, mas acho que é isso, né, pessoal? Muito obrigado, Alexandre, pela participação nesse primeiro episódio. Espero que você retorne também para outros episódios. E foi um prazer. Bom, eu que agradeço, viu? Pode contar comigo, igual eu falei para vocês, tanto sob o ponto de vista acadêmico quanto como presidente da CONCARF. Tudo que for para divulgar o CARF, divulgar essa cultura, a importância do tribunal, é bem-vindo. Eu acho que a gente tem que divulgar mesmo. O CARF é um órgão ímpar aqui no nosso sistema tributário e faz um trabalho com muito zelo. Assim, eu conhecendo de perto tanto os conselheiros fazendários, quanto os conselheiros dos contribuintes, quanto a administração fazendária, PGFN, os advogados, todos fazem um trabalho muito legal, muito dignificante, e acho que os processos é aquilo que eu falei no começo, né? Você pode concordar ou não com o resultado, mas muitas vezes você vê o advogado ou o procurador da fazenda saindo satisfeito porque teve discussão. Ele fala, aqui sim eu vi discussão do meu tema. Então acho que essa é a melhor sensação que tem. É um prazer e, como o Alexandre comentou, divulgar a cultura do CARF, divulgar a importância do CARF. Divulguem também o nosso PodCarf, que vai tratar não só desses temas de bastidores, de como funciona o CARF, mas também de temas técnicos, né? Vamos falar de recurso especial, de como funciona o julgamento na prática, temas técnicos e setoriais, né? Tributação do agronegócio no CARF, tributação imobiliária, ágil, todos os temas técnicos a gente vai ter a oportunidade de passar também. Então, quem puder divulgar também para interessados, será um prazer ter uma audiência tão qualificada e principalmente para aqueles que não conhecem e não tiveram a oportunidade de estarem lá, a gente faz questão de levar para vocês essa atmosfera do CARF. Quem sabe um dia a gente grave uma lá da sala do OAB, convidado especial, conselheiro descendo, conselheira descendo, a gente já puxa, vamos gravar aqui com a gente, pede licença para o OAB, vai ser bem legal. E a gente entrevista o funcionário lá que trabalha na sala do OAB para ele contar todos os causos que já teve naquela sala. Nossa, e lá teve, viu? Haja impressora. Beleza, então, pessoal, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, pessoal.